Bom, nesse exercício aqui, ele falou que tem uma partícula com carga positiva, a carga dela é essa aqui, e essa partícula vai ser lançada num campo elétrico uniforme com essa intensidade aqui. Então, se esse campo elétrico é uniforme, a força elétrica sempre vai ser igual a Q vezes Z. E como a carga está positiva, a força elétrica tem a mesma direção e sentido que esse campo elétrico. E aí, já respondendo o item a intensidade da força que atua sobre essa partícula. Bom, é uma força elétrica, e aí a carga, 2 vezes 10 a menos 10 Coulomb. O campo já está no SI, 4 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Então, isso dá 8 vezes 10 a menos 7 newtons. Agora, no item B. Ele falou ainda que durante esse campo não tem ação gravitacional, então a única força que está agindo sobre essa partícula é a força elétrica. E ele quer saber qual a variação da energia cinética da partícula entre os pontos A e B. A força elétrica, ela é uma força conservativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma força que não altera a energia mecânica da partícula. Ou seja, é uma força que vai conservar a energia mecânica da partícula. E, além da força elétrica, outras forças conservativas são a força elástica e o peso. Sempre que uma partícula tiver sob ação de força elétrica, força elástica e peso, a energia mecânica dessa partícula vai ser conservada, vai ser constante. Era isso que a gente precisava para conseguir resolver esse exercício. O que é energia mecânica? É a energia total dessa partícula. Então, se a energia mecânica é constante, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Quem é a energia mecânica inicial dessa partícula? É a energia cinética que ela tem no começo, que seria, por exemplo, no ponto A, já que ele quer a variação de A para B, mais a energia potencial, que é a potencial elétrica, que ela tem no ponto A. Como ela vai de A para B, a energia mecânica final é a energia mecânica no ponto B. Então, inicial foi o ponto A, final foi o ponto B. E a energia mecânica no ponto B vai ser a energia cinética no ponto B, mais a energia potencial elétrica no ponto B. Se a gente passar todas essas informações para o lado direito da nossa equação, a gente vai ter que 0 é igual a energia cinética no ponto B menos energia cinética no ponto A, mais energia potencial elétrica no ponto B menos energia potencial elétrica no ponto A. Ou seja, 0 é igual. Isso aqui, energia cinética final menos energia cinética inicial, é a variação da nossa energia cinética. E aqui, energia potencial final menos energia potencial inicial é a variação da nossa energia potencial elétrica. Ou seja, num sistema conservativo, ou quando a energia mecânica é constante, a gente tem que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é 0. O que eu perder em uma, eu tenho que ganhar em outra. Outra forma de ver isso é dizer que a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial, passando isso aqui para cá, subtraindo. E você vai poder fazer isso sempre que o corpo, ou a partícula ou o sistema estiver sob a ação só de forças conservativas. E aí lembrar que elas são a força elétrica, a força elástica e o peso. Bom, então, como eu quero a variação da energia cinética, eu vou precisar da variação da energia potencial. Como tem esse menos aqui na frente, não esquece dele, então vai ser menos a energia potencial no ponto B, aqui menos a energia potencial elétrica no ponto A. Por causa desse menos, vai ficar a variação da energia cinética igual menos com menos aqui dá mais, então energia potencial elétrica no ponto A menos energia potencial elétrica no ponto B. Então, variação da energia cinética é igual. Agora, a energia potencial elétrica no ponto A é a carga que tem essa energia vezes o potencial elétrico no ponto A.
tem um menos aqui. E a energia potencial elétrica no ponto B é a carga que tem essa energia vezes o potencial elétrico no ponto B. Dá agora para botar essa carga em evidência. A variação de energia cinética vai ser a carga que multiplica VA menos VB. Bom, agora então a gente precisa da diferença de potencial entre os pontos A e B. Esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme, e quando a gente tem um campo elétrico uniforme, a gente tem que ED é igual a U, ou seja, a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos, é dado pelo campo elétrico vezes a distância entre esses dois pontos. Lembrando que isso só é válido para campo elétrico uniforme, mas é o caso, a gente pode usar. Então, a diferença de potencial vai ser: o campo elétrico é 4 vezes 10 a menos 3, a distância entre esses dois pontos. E essa distância tem que ser na linha, uma distância paralela às linhas de força desse campo. Como as linhas de campo são horizontais, esse 2 aqui já está horizontal, a gente não vai ter problema. Por exemplo, se a gente pegasse aqui um ponto exatamente na mesma linha do B, o potencial desse ponto C seria igual ao potencial desse ponto B. Essa distância, para eu usar na fórmula EDU, no ED igual a U, tem que ser uma distância paralela às linhas de força do campo. Então, essa distância é 2 metros, e aí essa diferença de potencial é 8 vezes 10 a menos 3 volts, que é a unidade de potencial ou diferença de potencial. Agora, para poder saber qual que é o maior e qual que é o menor. As linhas de campo ou as linhas de força de um campo elétrico sempre vão do maior para o menor potencial. Então, se o campo elétrico está saindo da esquerda e indo para a direita, é porque esse potencial aqui é maior que esse potencial aqui. Então, o VB é maior que o VA. Então, quando a gente fizer VB menos VA, essa diferença vai dar positivo, vai dar 8 vezes 10 a menos 3 volts. E se eu fizer o contrário, se eu fizer VA menos VB, como o potencial do ponto A é menor, essa diferença tem que dar negativa, e aí dá menos 8 vezes 10 a menos 3 volts. Outra forma de pensar qual potencial é maior e qual é menor, a gente pode pensar nas cargas que estariam gerando esse campo. Lembra que cargas positivas produzem campo de afastamento e cargas negativas produzem campo de aproximação? Se esse campo está vindo da esquerda para a direita, ou seja, está se afastando da esquerda e se aproximando da direita, é porque existe uma carga ou uma placa positiva na esquerda ou uma carga negativa na direita, por causa desse sentido das linhas de força do campo elétrico. Então, agora, onde que o potencial é maior? Perto da carga positiva, né? Então, de novo, essa é outra forma de pensar por que o VB é maior que o VA, e aí o VB menos VA é essa diferença de potencial positivo, e o VA menos VB é essa diferença de potencial negativa. Então, terminando aqui agora a variação da energia cinética. A variação da energia cinética vai ser: a carga é 2 vezes 10 a menos 10. E essa variação de potencial é menos 8 vezes 10 a menos 3. Então, isso vai dar menos 16 vezes 10 a menos 13. Variação de energia no sistema internacional está em joule. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 12, porque eu tirei uma casa decimal, joules. Então, essa energia cinética diminui e ele ganha energia potencial. E a variação seria